E aí, família Zoeira do Fogão, tudo bom com vocês, meus filhos? Eu espero que sim, comigo está tudo ótimo. Antes de eu botar a matéria aqui completa, que amanhã já tem Botafogo, dá uma moral ao canal, curta, compartilha, se inscreva aqui, adicione o sininho que toda vez que tem vídeo importante do nosso Botafogo, eu tô aqui para falar com vocês. Vamos lá ver a matéria, daqui a pouco eu volto. Arthur Jorge chegou ao Botafogo no início de abril. Nos quase 3 meses de trabalho, mostrou que prefere um esquema mais ofensivo, com 4 atacantes. É da máquina que não para de marcar gols! Só que a falta de jogadores disponíveis na posição tem dificultado a vida do treinador. Desde o início de junho, o Savarino está com a seleção venezuelana na disputa da Copa América. Jefinho se recupera de lesão na coxa direita há mais de um mês. Contra o Criciúma, Oscar Romero recebeu o 3º cartão amarelo e está suspenso. Além disso, o artilheiro do time na temporada, Júnior Santos, sentiu dores na coxa esquerda e saiu do estádio de muletas. Ainda é dúvida para a próxima partida do Brasileirão. Amanhã o Botafogo recebe o Bragantino no Newton Santos. E o técnico Arthur Jorge vai precisar mais uma vez mudar o ataque do time titular. O quarteto ofensivo deve ser formado por Tietê e Eduardo, 2 meias de origem, Luiz Henrique e Tiquinho. Diego Hernandes e Arlen e Fabiano também são opções lá na frente. Não podemos estar preocupados em poupar ou em gestão, porque vivemos de resultados e sentimos de facto essa necessidade de poder já na próxima partida recuperar aquilo que tem sido um hábito nosso de ganhar. Bom, família Zoeira, tá aí, né? Um Botafogo com o departamento ainda médico alto, né? Falta de opções no ataque do Botafogo, isso fez com que até o próprio Júnior Santos, que vinha marcando gols quase todos os jogos, né, desse uma parada na sua velocidade aí de marcação de gols. Mas olha só, tem notícias boas também aí, né? Primeiro que amanhã tem Botafogo, 7 horas da noite, 19 horas, no estádio Newton Santos. O Botafogo enfrenta aí o Bragantino e olha, tem muito tempo que o Botafogo não perde pro Bragantino. E se Deus quiser, não vai ser amanhã, né, família? Se Deus quiser, não vai ser amanhã. Então, ó, se você não garantiu seu ingresso ainda, já está à venda para o público geral, caso você não seja sócio. Vamos falar aqui de Almada, tá? Ele que tá aí para fechar com o Botafogo. Hoje o Botafogo já anunciou que fez uma proposta aí de 20 milhões de dólares. Dá um pouco mais de 108 milhões de reais, né? Luiz Henrique foi comprado por um valor bem parecido e caso feche o Botafogo com o jogador, deve ser a maior contratação do futebol brasileiro, tá? Então tá tudo em acordo, tá? O Almada recebeu proposta da Arábia também, mas o John Textor tem um bom contato com o futebol americano, onde ele pertence. Ele que foi campeão com a camisa da Argentina, tem 22 anos, e seria um contrato por 5 anos aí com o Botafogo, tá? Ih, rapaz, aí dá pra animar. Aí a gente dá aquela animada. Agora eu queria falar aqui rapidinho sobre o Alan, tá? Alan vai vir pro Botafogo, o Vasco, vai pro Vasco, não, porque Felipe Coutinho quer ele no Vasco, ele vai pro Vasco, ele não vai pro Botafogo. Bom, galera, olha só. Primeiro a gente tem que saber a parte do jogador, né? O jogador tem um pré-contrato com o Botafogo, não se sabe o valor. Alguns dizem que é de 50 milhões de reais um pré-contrato. Outros falam que é de apenas 2 a 3 milhões. E alguns dizem que é de 13 milhões. Eu acho que o mais sensato seria esse de 13 milhões. Porque um pré-contrato não costuma ser muito alto, né? De 50 a 70 milhões um pré-contrato é muito difícil. A não ser que tivesse outras coisas por trás ali que a gente não estava sabendo. 2 milhões eu acho que seria pouco, né? 2 milhões talvez o Vasco teria para pagar. Agora 13 milhões, 12 milhões, o Vasco não iria se esforçar para ter o Alan, que foi pedido de Coutinho, ele e outros jogadores. Agora, se fosse 50 milhões para cima, seria histórico. O Botafogo venderia um jogador que nem chegou a jogar, já perderia o jogador, mas seria por um valor histórico de 50 ou mais milhões. Enfim. Aí o que eu quero saber do jogador é o seguinte: tem canais aí no YouTube vascaínos dizendo que o Alan se arrependeu porque ele fechou esse pré-contrato com o Botafogo em fevereiro, né? E ele ainda faz parte do clube dele lá. Ele vai se apresentar ao Botafogo a partir do dia 1º agora. Então ele não pode nem vestir a camisa do Botafogo ainda. Ele está terminando o contrato dele. Ah, mas ele se arrependeu, ele queria vir para o Vasco porque ele
O Felipe, agora que é diretor do Vasco, ele jogou com o Felipe, ele é amigo do Coutinho. Então seria por questões de amizade, né? Amigo de um, amigo de outro, que chamou um, chamou o outro, ia montar um time. E aí ele teria se arrependido de ter assinado com o Botafogo e gostaria de ir pro Vasco. Isso a gente não sabe, a não ser que o próprio jogador se explique e fala, não, eu tô com o Botafogo, assinei com o Botafogo, vou jogar pelo Botafogo. Não, eu assinei com o Botafogo, mas queria ir pro Vasco, porque meus amigos estão lá. Ele não vai se pronunciar. O John Texton mesmo falou, galera, isso aí é só boatos, ele não vai para Vasco nenhum, ele vai ficar no Botafogo, ele tem um pré-contrato com o Botafogo, vai ficar no Botafogo. Mas a gente sabe, John Texton, que, né, ele não é obrigado a cumprir, né? Se ele pagar a multa rescisória a ele, ou o Vasco, ele não é obrigado a cumprir ainda, porque não é um contrato fixo, mas tem que saber do próprio jogador. Quer ficar? Porque, olha só, se não tá afim de ficar no Botafogo, se arrependeu, ó, é tipo, eu não quero um jogador aqui que não queira vestir a camisa do Botafogo, que não queira se entregar. Se tá arrependido, mete o pé. Agora, se ele não falou nada, é apenas boatos, eu tô falando dos dois lados, tá? Aí, meu irmão, tem um pré-contrato, se apresenta dia 1º, tudo certo, deixa eles quietos lá. O Vasco mesmo queria. O Marlon Freitas tentou 2 vezes. Aí diziam que o Marlon Freitas queria sair do Botafogo, outros diziam que não, mas o Marlon Freitas mesmo falou que estava muito bem aqui, que não queria sair. Aí é ok, né? O próprio João Tais também falou que não ia vender mais ninguém. O jogador queria ficar. E é bom a gente saber a parte do jogador também. Quer ficar ou quer sair? Ai, papai. Bom, amanhã eu volto aqui com a provável escalação. Como é que o Botafogo vai vir? Se eu não me engano, são quase 4 anos que o Botafogo não perde pro Bragantino. Se Deus quiser, não vai ser amanhã. O Botafogo não pode sair desse G4. Vamos ficar no bolo ali. Quem sabe no segundo turno a gente consiga dar uma disparada. Fazer o contrário do que fizemos ano passado, né? Quem sabe, não sei. Vamos esperar para ver o que aconteceu. Foi uma derrota cruel para mim ali contra o Criciúma. Eu não esperava o Botafogo perder por Criciúma, como muita gente não esperava o Vasco golear o São Paulo. Mas assim, eu não esperava perder por Criciúma. E jogando mal, esse é o problema. O Botafogo voltou a jogar mal. Mas vamos lá, vamos manter a fé e a esperança de que foi só uma fase ruinzinha, que a gente vai voltar a vencer. Agora, se não vencer o Criciúma, o Bragantino, aí o Mingau começa a ir pelo rabo, né? E tem que ver o que tá acontecendo. Bom, eu vou ficando por aqui. Fiquem todos bem, fiquem com Deus. Até a próxima. Fui!